Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Feliz 2024. Cor litúrgica, branco. Santa Maria, Mãe de Deus, solenidade. Segunda-feira, 1 de janeiro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizeres: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais, em toda a terra, as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho, e, se és filho, és também herdeiro, tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia! 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 De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas, nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Célebre, com alegria, a maternidade da Virgem Maria. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Primeiramente, feliz ano novo a todos vocês que acompanham a nossa homilia, aqui, no canal. Minha saudação a todos, sejam do Brasil, sejam aqueles também de Portugal ou de outros países. Deus abençoe este novo ano que se inicia. Bem, o primeiro dia do ano civil começa com o mais alto grau das celebrações, a solenidade, reservada aos mistérios mais importantes da nossa fé. E inicia justamente com a Virgem Maria que, depois da Santíssima Trindade, é o mais alto grau de culto que nós prestamos, a chamada hiperdulia. Na nossa igreja, temos 3 graus de culto: a dulia, que é o culto que elevamos aos santos, a hiperdulia, que é o culto à Virgem Maria, e a latria, que é o culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vale lembrar que não adoramos a Maria, mas também jamais a colocaremos no mesmo lugar de todos os cristãos. Maria jamais será uma qualquer, ela é a Mãe de Deus. Ela é a Mãe de Deus porque Jesus é Deus, essa é a nossa fé.
A maternidade se expressa no socorro de Maria como mãe, no seu auxílio nas nossas tribulações. A divindade de Jesus não foi uma roupa que ele usou por algum tempo, por cima da sua humanidade. A sua divindade se uniu definitivamente à sua humanidade, naquilo que chamamos, na teologia, de união hipostática, a união das naturezas. A natureza divina e a natureza humana de Jesus na única pessoa do Verbo de Deus. Por isso, Maria é chamada de Theotokos, grego, ou seja, a Mãe de Deus. Essa é uma definição que já marca o ano 431. O Concílio de Éfeso definiu justamente Maria, a Mãe de Deus. Maria não é a mãe de Jesus histórico, que viveu num determinado tempo, mas Maria é mãe do Verbo de Deus encarnado no tempo e na história. O texto que lemos hoje, do Evangelho, nos diz que os pastores encontraram Maria e José e o recém-nascido. Os pastores, aqui, são a imagem da igreja que contempla os mistérios de Deus e podem contemplar os três sims que são dados a Deus, o sim de Jesus, o sim de José e o sim de Maria. Um sim dado diante do anjo, a Virgem Maria, o outro dado também ao anjo em sonho, José, e, por fim, o sim de Jesus dado diante do Pai, eis que venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. Por isso, celebrar essa solenidade mariana nos recorda a maternidade de Maria, em relação a todos nós. E essa maternidade se expressa no socorro de Maria como mãe, no seu auxílio nas nossas tribulações, advogada nas causas da nossa vida, a mediadora de todos os bens espirituais que Deus nos dá. Essa é a nossa mãe. Celebremos, com louvores, Deus que nos deu tão grande dom manifestado na Virgem Maria, a Mãe de Deus. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.